Olá, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de segunda-feira. Hoje quem vai trabalhar conosco é a nossa amiga Vanessa Emídio, com o tema, uma parábola deixada por Jesus, a do joio e do trigo. Antes de iniciar a palestra, vou fazer uma leitura do livro Tem de Bom Ânimo, e o nome da leitura é Muitos e Poucos. Muitos iniciam a caminhada com Jesus, poucos perseveram. Muitos sonham, poucos realizam. Muitos opinam e poucos colaboram. Muitos admiram o bem, poucos se sacrificam por ele. Muitos esperam, poucos buscam. Muitos conhecem, poucos discernem. Muitos oram, poucos confiam. Muitos toleram, poucos amam. E muitos reclamam, poucos renunciam. E muitos são chamados, poucos atendem. Esse texto foi deixado por Albino Teixeira, do livro Tem de Bom Ânimo. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, para a gente poder equilibrar para os nossos trabalhos. Então, quem se sentir à vontade para uma melhor conexão com o plano espiritual, possa, se quiser, fechar os olhos. Primeiramente, pedimos aos espíritos, amigos que trabalham em prol de nossa casa, que possam nos amparar, estar presentes em mais este trabalho, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos atingir as suas perspectivas e alcançar e auxiliar o máximo de espíritos possíveis. Que possamos ser gratos por mais um dia, mais uma oportunidade de podermos nos melhorar, caminhar, fazer o bem ao próximo. Que a nossa amiga Vanessa possa ser intuída para nos trazer as palavras que possam consolar nosso coração e nos levar a uma reflexão. Que tenhamos todos um ótimo estudo. Que assim seja. Bom, boa noite, pessoal. A gente vai pedir, paciência para vocês, como sempre a gente grava do mesmo ambiente, então a gente fica aqui numa troca de microfones aqui, mas vai dar tudo certo. Então, hoje eu trouxe para vocês uma parábola de Jesus, uma história que Jesus contou para nós, enquanto ele estava aqui passando, pelo nosso planeta. E a gente vai conversar um pouco sobre ela, refletir, trazer para a nossa vida esses ensinamentos. E eu queria começar com um aquecimento, uma dinâmica, uma sensibilização. Então, como eu só tenho o Vinícius aqui, ele vai ser o meu cobaia, o meu participante. Então, vamos lá aqui. Vou projetar aqui para vocês. E vou colocar uma sequência de imagens e vou pedir para o Vinícius falar para mim o que ele está vendo. Então, vamos lá. Então, eu vejo aqui, a princípio, 2 embriões. Só que não sei discernir, se é de algum animal ou se é humano, A princípio, seriam 2 embriões. Bacana, Vinícius. Realmente a gente tem 2 embriões e aqui à direita a gente tem um embrião humano e aqui à esquerda a gente tem o embrião de um cachorro. Olha como eles são parecidos, São muito parecidos, mas à medida que eles forem crescendo, que a gente vai conseguir diferenciar. Mas ali no seu início, eles são praticamente iguais. Vamos lá para mais uma imagem. Dois bebês, a princípio, gêmeos, São idênticos. Sim, são gêmeos idênticos, Que são aqueles que têm as mesmas características físicas, mas a gente sabe que, como espíritos, são 2 espíritos totalmente diferentes. Então,
Mais uma vez, temos características aparentemente iguais, mas que com o tempo que vai passar, né, vão se mostrar cada um a que veio, né, cada um que tipo de espírito é. Vamos lá. Vejo uma bifurcação e no horizonte não dá para ver, né, o sentido dos caminhos, então, a princípio, seriam 2 caminhos, um para cada lado, mas semelhantes também, né? Sim, nós temos 2 caminhos, e olhando no começo, no momento em que você decide por um dos caminhos, não tem muito como saber qual caminho vai ser fácil, qual vai ser difícil, qual vai ser bom, qual vai ser ruim, né? No começo são só 2 caminhos. Muito bem. Vamos lá para a nossa última imagem. São 2 folhas com alguns grãos. Eu não sei identificar, não manjo muito disso, não. Muito bem. Aqui à direita a gente tem o joio e aqui à esquerda a gente tem o trigo. Quando eles estão verdes, né? Quando ainda não é a época da colheita, eles são idênticos. Eles se parecem muito. Então eu trouxe essa imagem por último para a gente começar a refletir um pouquinho sobre essa parábola de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Então, eu vou ler para vocês. A parábola está ditada da seguinte maneira: propôs-lhes outra parábola, dizendo, né? Jesus propôs: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, os homens vão lá, semeiam o campo, né, cheio de trigo, mas na hora que eles dormiram, que eles cochilaram, veio o inimigo, semeou o joio e foi embora. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio, né? Eles foram querer saber. O que será que aconteceu? Que a gente só plantou trigo e tem joio também, né? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, o que o Senhor disse, né? Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, né, da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, né, juntar ele em várias porçõezinhas, né, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, essa passagem está no Evangelho de Mateus, e a partir dela a gente vai começar as nossas reflexões. Vamos lá. Nós temos aí vários elementos, né, nessa história. E dá para a gente usar algumas, vamos dizer assim, algumas simbologias. A gente pode deduzir, né, que o campo de trigo, somos nós, a humanidade, como coletividade, né? O semeador, né, aquele que está semeando, é Jesus, que ele plantou, né, e nós que somos campo, esse trigo. A semente de trigo é o que Jesus semeia, é o evangelho que ele trouxe para nós, né? A erva má, né, o joio, são o quê? São o que nós fazemos de mal com as interpretações muitas vezes errôneas, capciosas, tendenciosas do evangelho, né, da lição, da passagem de Jesus no nosso planeta. E também podem representar as dificuldades que a gente encontra, né, na nossa caminhada. O inimigo, né, o inimigo que semeia o joio, pode ser também representado pelas pessoas que atacam, né, não só a doutrina espírita, mas todo o evangelho de Jesus, né, tentando desqualificar, né, tentando dizer que aquilo não é bom ou não é certo, né, ou rebaixar.
E também os espíritos que nos acompanham, não encarnados ou não, e estão sempre influenciando a gente a caminhos, né, menos iluminados. É claro que toda influência tem respaldo na nossa postura. Se aquilo não é de nós, não é do nosso interesse, né, e não sintoniza com as nossas afinidades, não vai nos afetar. Essas definições, esses significados estão no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, tá bom? Vou deixar aqui registrado para a gente poder saber, né, onde procurar. E aí a gente traz outras coisas para a gente pensar, né? Quando a gente pensa muito no campo, a gente pensa que no campo, quem semeia o trigo é a providência divina. A providência divina não semeia na nossa existência coisas para nos atrapalhar. E o joio, né, o que nos atrapalha é fruto sempre da nossa invigilância, que foi o momento em que aqueles trabalhadores cochilam ali, né, e deixam o joio ser semeado. E aí a gente pensa, né, por que a gente deixa esse joio ser semeado ali dentro de nós? Porque muitas vezes a gente perde muito tempo nos comparando com outros, né? Olhando a tarefa do outro, achando que a tarefa do outro é melhor, que ela é mais importante que a minha. E aí a gente não dá valor porque a gente precisa fazer para as coisas que a gente precisa, que nos são confiadas e que a gente precisa desenvolver nessa encarnação. Então, quando a gente está muito focado em comparar e olhar o que o outro tem, a gente se esquece da nossa própria existência, da nossa própria tarefa, né? Aquilo que nos é designado, né, a executar nesse planeta. Todos temos uma missão, né? Talvez uma missão não grandiosa, talvez uma missão não em grande escala, como a gente vê com outros espíritos, mas a gente tem missões, a gente tem papéis importantes a desempenhar, né? Que envolvem desde a nossa família, as pessoas que a gente nasce, até coisas que estão no nosso convívio social, coisas muito maiores, né? E aí a gente pensa também, né? Será que em todos os planetas, né? Será que sempre você vai ter essa questão de ter o joio e ter o trigo, né? Aquilo que o evangelho planta e aquilo que nós deixamos a invigilância plantar em nós, que é o joio. Mas, na verdade, se a gente observar, nós temos isso aqui no nosso planeta nesse momento, porque nós estamos num momento de provas e expiações. Então, aqui, nós sempre teremos o joio e o trigo. A gente nunca vai ver só o trigo, a gente sempre vai ver o joio no meio do trigo, porque isso é uma característica, né, do nosso planeta de provas e expiações. Só um minutinho, Vinícius. Só um comentário só. Eu achei legal, né, porque ele fala que quando teve uma distração nossa, né, que foi plantado esse joio, né, e muitas vezes a gente sempre quer culpar a outra pessoa, né, não, a gente normalmente tira, né, a nossa culpa e coloca na outra pessoa, fala, não, é por causa dele que aconteceu isso, é por causa daquilo, e normalmente é tudo por conta da nossa invigilância, né, porque a gente pode estar equilibrado, né, e a gente tem até o exemplo do trânsito, né, que às vezes a gente se acorda num dia bem, você está lá, um dia que você sai, às vezes, né, para distribuir o trigo, né, estamos com as mãos cheias de trigo, né, dirigindo ali, tranquilinho, então, se acontece alguma coisa, você é fechado, ou acontece as percalços do trânsito mesmo, você lida com aquilo com naturalidade, às vezes esboça até um sorriso, né, mas se pega naquele dia, né, que a gente acorda com o pé esquerdo, né, que os problemas, ou às vezes já acorda atrasado, as coisas começam a dar errado, aí se acontece, você já começa a xingar tudo, e isso é um momento de vigilância nosso, né, podia ter acontecido em outros momentos, como ocorre, e tudo é da maneira que a gente encara, né, a nossa vida, os nossos problemas, tudo. Então, só a gente atentar, né, para não ter, né, esse descuido, né, esse cochilo que traz nessa parábola, para a gente estar sempre vigilante.
É muito bacana essa reflexão que o Vinícius trouxe, porque por mais que eu acho que é importante o que ele colocou no final, é a gente tentar não ter esses momentos de invigilância, mas é natural ao mesmo tempo que a gente tenha por conta do nível evolutivo que a gente está, né, do planeta de provas e expiações. E eu acho que essa reflexão que eu vou trazer agora tem muito a ver com isso. Vocês lembram das imagens do começo, né? É, se você olhasse superficialmente, né, ali no começo do desenvolvimento de todas aquelas imagens, elas eram idênticas, né? Os embriões ali eram iguais, os gêmeos fisicamente eram iguais, os caminhos eram os mesmos, porque estavam no começo, né? E o joio e o trigo pareciam a mesma coisa. Então, gente, tudo no começo é potencialmente bom, tudo é potencialmente bom. A gente, quando foi criado com as sementes da divindade, né? As sementes de Deus dentro de nós. A gente é potencialmente bom. Mas o que vai definir o nosso crescimento? Os nossos frutos. Os frutos que a gente vai dar através da nossa caminhada, né? E por esse fato também de tudo no começo ser potencialmente bom, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque quando a gente está caminhando na vida, né, e aí a gente começa a caminhar por uma estrada que nos desvia do caminho, né, que vai nos desviar do caminho, no começo, parece que não. Porque no começo, às vezes, as coisas são tão iguais que você pensa assim, nossa, estou no caminho certo. Mas à medida que você vai caminhando, né, você vai andando e vai começar a perceber se esse caminho é um bom caminho ou não. E tudo bem a gente retornar, né? Não tem problema nenhum. A gente não vai fazer escolhas certas o tempo todo. A gente faz escolhas e aí à medida que a gente vai caminhando nas nossas escolhas, a gente vai percebendo, né? Qual foi o caminho escolhido, se ele vai ser bom ou se ele não. Se ele não vai ser. É que o problema é que a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, com o erro. E escolher o caminho e esse caminho não se tornar um caminho bom, na nossa sociedade é visto como errar, né? A gente vê isso muito nos adolescentes saindo da adolescência para a vida adulta, né? Da juventude para a vida adulta. Às vezes eles escolhem uma profissão, começa a estudar naquela profissão, vê que não é aquilo que queria, porque é muito novo, né? Se coloca uma responsabilidade em espíritos que estão no começo da sua jornada, né? Então, muitas vezes eles têm dificuldade de decidir e começa aquela profissão e aí quer desistir, né? Quer desistir, não quer mudar, né? Quer tentar outra coisa porque entendeu que não é aquilo que quer e aí entra a nossa dificuldade de lidar com o erro. Aí você hipervaloriza aquele erro, né? E não consegue trilhar um novo caminho. Por isso é tão importante a gente entender que erros são oportunidades. São oportunidades da gente crescer, da gente melhorar, né? E quando a gente pensa também no joio e no trigo, da parábola, a gente tem que pensar também no trigo como as coisas boas da nossa vida e no joio como as coisas que atrapalham, que às vezes nos incomodam. Às vezes a gente pode ter um celeiro cheio de trigo e um molho assim de joio para queimar. Talvez você vai ficar mais chateado porque tem um molho para queimar que com um celeiro cheio de trigo, do que alegre com um celeiro cheio de trigo. E a gente faz isso na vida. Às vezes está tudo ótimo, mas, nossa, uma formiga picou o meu dedo do pé e está doendo. E aí você vai ficar naquilo, nossa, mas está doendo, nossa, mas está me incomodando, nossa, mas está ruim. Mas peraí, gente, e o que está bom? Né? Porque dificuldades a gente tem a todo tempo. E quando a gente fala isso, não é para falar que a gente tem que, né, fazer como se tudo fosse bom na vida, mas a gente tem que olhar com coerência para as coisas. Muitas vezes nós temos dificuldades, sim, temos, mas o que nós temos de bom também? Porque se a gente se força a olhar para as dificuldades e reparar nela, a gente pode se forçar a olhar para as coisas boas e reparar nelas também, né? Um bom exercício. Não, só um comentário, a Vanessa falou do erro, né, da gente reconstruir, de refazer, né? Eu até lembrei de um
de uma história, né? Eu vi numa palestra no YouTube, se eu não me engano, foi do Haroldo, e ele conta que tinha uma aldeia e eles criaram lá, né? Coisa de homem, né? Criaram uma competição para ver quem que era o mais forte, né? Aí o primeiro homem foi lá e deu um soco na árvore, derrubou uma árvore com um soco. O outro foi, deu um soco, derrubou 2 árvores. Aí depois veio o terceiro, deu um soco, já conseguiu derrubar 2 árvores e a outra rachou. E quem seria o juiz dessa competição seria um monge. Então todo mundo, né, foi lá e se apresentou e perguntou para o monge, quem que é o mais forte, né? Quem que foi o ganhador? E o monge, né? O monge foi lá, pegou um gravetinho da árvore, quebrou, deu um para cada um e falou assim: o homem mais forte é o que conseguir, né, recolocar esse gravetinho nas árvores e fazer este gravetinho voltar à vida, né, brotar tudo. Porque aí a moral da história é: destruir é muito fácil, né? A gente não precisa se esforçar muito, né, para destruir, para jogar uma pessoa para baixo, para falar palavras ruins. Mas construir, né, necessita trabalho, né, necessita esforço. Então, aí voltando para essa parte do erro, né, normalmente a gente erra, acha que está no fim do caminho tudo, e a gente tem que ter força, né? Ali que a gente demonstra nossa força de poder olhar para trás, errei, o que eu aprendi com isso, né? Que isso sirva de lição, vamos tentar reaver o que aconteceu, minimizar os danos causados, né? E seguir em frente, né? Aprender com os erros, nos tornando pessoas melhores. E é bacana, né, o Vinícius falar do erro também, porque pela doutrina espírita a gente sabe que o erro ele tem 3 movimentos, né, de reparação, vamos dizer assim, que é o arrependimento, que é a primeira etapa, né, a reparação, que é quando você minimiza os danos, como o Vinícius falou, né, você repara aquilo que você errou, e a expiação, que pode ser que o seu erro necessite, né, de você expiar, né, aquela situação que você prejudicou alguém. E então, a gente vê que exige um movimento muito maior do que só o arrependimento. Eu acho que, como tudo na doutrina espírita, né, ela nos ensina que você precisa viver o ensinamento para ele ter sentido. Que não é só ir no centro escutar palestra, que não é só, né, ver a palestra no YouTube e acompanhar e comentar com a gente. Isso é muito importante, mas é como se fosse uma primeira fase, né, de viver o evangelho. É preciso também praticar com aquele que está comigo todo dia, ser gentil com as pessoas do meu trabalho. É preciso que a gente leve isso para a nossa vida. Senão, que sentido tem? Que sentido tem a gente saber a história do joio e do trigo, todas as reflexões, o que significa cada coisa? O que sentido tem eu saber? Se for só para eu saber, deito, durmo, acordo, acabou, né? Tenho todo esse conhecimento, mas xingo a pessoa que está do meu lado. Reclamo e grito com as pessoas dentro de casa. Chuto o cachorro. Que sentido tem? Né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz esse sentido da vida, que é preciso viver. É importante viver. O conhecimento, ele nos ajuda muito, mas a prática do conhecimento é o que vai nos fazer evoluir, nos fazer crescer. E aí, eu trouxe para a gente refletir um pouquinho uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, né? Ela está no capítulo 107 e ela se chama Joio. E ela foi ditada pelo Espírito de Emmanuel, né, psicografada pelo Chico, e eu vou trazer alguns trechos dela para a gente estar trabalhando hoje. Então, ela começa assim, ó: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. São palavras de Jesus, né, no Evangelho de Mateus. Aí Emmanuel começa falando para nós, ó: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Olha que bacana, vamos começar a refletir. É muito delicado, né? As parábolas de Jesus querem trazer muitas coisas que a gente
eu acho que vai passar 2000 anos, desses 2000 que já passaram da passagem de Jesus no planeta, e a gente vai estar descobrindo sentidos novos, né? Coisas novas que a gente não tinha observado antes, né? Nas parábolas de Jesus, que é um conhecimento muito transcendental. Então, nessa primeira frase, ela quer trazer para a gente essa comparação. Olha, o senhor lá da plantação, ele podia ter mandado arrancar tudo. Não, arranca tudo e já que é para nascer com joio, eu não quero nem o trigo, né? Mas não, ele não fez. Ele pediu para deixar crescer, né? E aí, na hora que crescesse, que a gente vai conseguir ver o que é joio e ver o que é trigo, aí sim a gente recolhe o trigo, guarda e vai queimar o joio. E se a gente for comparar isso com a nossa vida, o que a gente faz com o joio da nossa vida? O que a gente faz com as coisas que nos incomodam? Com as pessoas, né, que nos incomodam? Será que a gente está deixando elas crescerem ao lado do trigo, que vamos lembrar que representa o evangelho, que representa a semente que Jesus plantou dentro de nós? A gente está deixando essas pessoas crescerem ou a gente prefere arrancar o trigo e o joio e manda fora, né? A gente tem que pensar sobre isso, porque é muito importante que a gente tenha essa visão. Todos são espíritos. Se alguém hoje mata alguém, se alguém hoje rouba de alguém, se alguém prejudica alguém no trabalho, essa pessoa é um espírito em evolução como você. Talvez hoje você não esteja fazendo o que ela está fazendo. Mas o que você pode dizer do seu passado? Porque se você aprendeu que isso não é certo, você aprendeu errando. A gente só aprende errando, gente. Acertando, a gente não aprende, não. A gente só aprende porque a gente erra, porque a gente tem dificuldades, a gente tem que desconstruir o conhecimento na nossa cabeça para reconstruir. É processo neurológico. A gente só aprende desconstruindo, só aprende errando, né? Então, é preciso que a gente reflita um pouquinho sobre isso, sobre esse sentido, né? Da existência das pessoas na nossa vida, né? E do que a gente faz com isso. Vamos lá mais um pouquinho na nossa leitura, ó. Deixa eu só mudar a tela aqui, isso, para ficar maior para mim. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, né, que vem das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto, que a gente acabou de falar, né? Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Olha para vocês verem que lindo que é isso, né? A gente passa, a sociedade, né, como um todo, passa muito tempo pensando, nossa, como nós vamos reeducar as pessoas, né, que estão à margem da sociedade, que estão criminalizadas, como que a gente vai ajudar, como que a gente vai, né, salvar, entre aspas, né, salvar, ninguém salva ninguém, cada um se salva, né, mas como que a gente vai ajudar essas pessoas? E passa muito tempo refletindo sobre isso, mas a receita está aqui, na parábola do joio e do trigo. O dono, né, da terra, ele não manda arrancar, ele deixa crescer. Gente, quem é ruim, ou quem está, né, porque ninguém é ruim, mas quem está num caminho que o conduz à maldade ou a prejudicar as outras pessoas, ele só vai aprender a sair desse ciclo vicioso quando ele entender que existe o amor e que o amor é para ele. Não tem como, não tem sentido eu achar que eu vou conter a violência de alguém sendo mais violento. Essa conta não fecha, ela não bate, né? Então, é preciso que a gente mostre, né? Mostre para esse espírito que o amor existe, que ele pode ser amado, né? Que ele tem esse tempo de olhar, igual o joio teve, de crescer ao lado do trigo, para observar. E assim, depois que ele cresceu, o joio não virou trigo. Não ele de imediato, né? Ele não virou trigo, ele continua joio.
Mas na nossa vida, na nossa caminhada evolutiva, a gente tem esse poder. A gente tem esse poder de transformar as pessoas, de plantar sementes ali que vão dar bons frutos, que vão fazer com que essa pessoa, pelo menos, queira ser trigo. Que ela entenda que ela pode ser, porque às vezes ela quer, mas a gente acha que a gente não merece. Às vezes a nossa experiência de vida é tão difícil, é tão sofrida, que a gente não acredita que a gente merece ser trigo. A gente acha que a gente é joio mesmo, que a gente merece ser joio. Mas a gente não foi criado para maldade nem para imperfeição. A gente foi criado para perfeição e para bondade. Então esse é o nosso destino, todos nós. Jesus já falou, né? Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E ninguém vai se perder. Todo mundo vai conseguir alcançar, né, a sua evolução. E para isso, a gente ganha as nossas ferramentas. A gente está na melhor família, nas melhores oportunidades, com os melhores recursos disponíveis para evoluir. Porque se assim não fosse, se a gente não tivesse nas melhores condições, não teria justiça divina. Deus não seria justo, porque ele ia estar me dando uma coisa, ou que eu mereço mais, ou que eu mereço menos. Então, quando a gente recebe algo bom, a gente merece. Quando a gente recebe uma dificuldade, a gente também merece. Então, tanto bom quanto ruim, a gente merece. A gente tem muita facilidade de achar que a gente merece a dificuldade, mas a gente tem dificuldade de achar que a gente merece a alegria, mas a gente merece. Se não merecesse, não estaria passando por isso. É engraçado, você falou acho que tudo é questão de experiência, né? Você vê até, se a gente voltar para a parábola, se o dono, né, da colheita, tudo, se ele não tivesse a experiência de saber que depois que as duas plantas crescem, né, que elas ficam diferentes, ele teria perdido todo aquele plantio, né? E quantas vezes a gente não perde o plantio por imaturidade, por, por pavor mesmo, por a gente não ter experiência, já querer resolver, não saber aproveitar aquele problema, né, aquele joio que aparece na nossa vida. E assim a gente vai aprendendo, né, perdendo uma plantação aqui, perdendo uma plantaçãozinha ali, a gente vai assim, opa, esse probleminha aqui, posso agir dessa maneira, já fiz isso de errado, tudo. Então, a gente como espírito está sempre aprendendo, né, que a gente possa sempre auxiliando o próximo, aprendendo também, né, com a vivência do próximo, para a gente também ir evoluindo, né, para poder auxiliar, e se um dia vier acontecer alguma coisa semelhante também com a gente, que a gente já possa ter um parâmetro, um norte para saber. E a Vanessa falou muito da questão de ressocialização, né, das pessoas, principalmente do pessoal que vive à margem da lei. E é muito complexo, porque o sistema nosso hoje em dia, ele foi criado com o intuito, né, da pessoa se regenerar, tudo, dela ficar lá recolhida, com o intuito de pensar no que ela cometeu, tudo. Porém, a gente sabe que o sistema hoje não tem, né, sido efetivo, né? A pessoa às vezes tem uma convivência ali, são muitas falhas, né? Às vezes bastante gente no mesmo lugar, troca de experiência, às vezes a pessoa acaba saindo de lá até mais propícia para continuar nessa vida do que para a ressocialização, né? E é engraçado, eu me recordo até quando o Rafa nasceu, que eu até falei para a Lili, que a Vanessa estava internada, né, que quando o Rafa nasceu, acho que para quem, né, tem a experiência da maternidade e da paternidade, eu acho que é um amor único, né, que a gente só sabe tendo. E nesse dia eu até falei para ele, eu falei para ela só, hoje eu sei por quê, né, porque às vezes eu ficava assim, nossa, por que tem rebelião, fica aquele tanto de mãe e pai lá, preocupado com a pessoa, e a gente meio que intitulava a pessoa de uma pessoa má, né, tal. E a gente nunca, pelo menos eu, né, nunca tinha passado de sentir isso, mas, pô, pode ser meu filho que estivesse lá, né, eu também não faria a mesma coisa, né, essa preocupação. Então, eu acho que quando o problema acontece na nossa, né, quando o joio cai no nosso solo, a gente aprende mais do que no outro, né, e às vezes a gente só quer fazer esse julgamento desse joio no solo do outro, né, e a gente esquece de ver o que está acontecendo e de como a gente até pode auxiliar a outra pessoa.
Muito bacana o comentário do Vinícius, é bem isso mesmo, né? Vamos lá, vamos continuar. Emmanuel continua assim, ó. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, né? Grupos de espíritos, né? Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço, né? Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Olha que bacana, né? Ele vai falando, né, que apesar da gente vigiar, o joio vai surgir, né? Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio e a gente está aqui envolvido na matéria e isso pesa bastante para nós. Mas Jesus, né? Jesus aqui ele coloca na analogia da parábola, mas a gente pode falar, né, que a lei divina também faz isso, não nos castiga. Ela nos dá a melhor oportunidade para a gente aprender. E ela só nos dá porque nós, com as nossas atitudes e a nossa caminhada, atraímos essas situações para a nossa vivência, né? Continuando aqui, ó, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega na época da ceifa, né, da colheita, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Olha lá, que bacana, né? A gente vai perceber o que com esse trechinho? Que o joio pode surgir ali, no nosso campo, e que a providência divina nos dá a oportunidade de prestar atenção, né? Que aquele joio está surgindo. E quando ele põe aqui, ó, usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados, o que ele está querendo dizer? Quantas vezes a gente está, por exemplo, num caminho, né, de só reclamar da vida, e a gente sempre foi uma pessoa muito brava, e a gente, né, é rígido demais, e aí, de repente, é avô ou avó, tem um netinho. Aí aquela pessoa que era brava, né, que era sisuda, aprende a amar, aprende a gostar, aprende a fazer palhaçada para o netinho rir, né? Quantas vezes a pessoa, o casal tá ali, né, às vezes com dificuldades e surge, ou por meio da adoção, um filho para poder trazer ali, né, para eles pode ser um parente, alguém, né, uma criança que aparece na vida desse casal e os ajuda, né, a reconstruir. Por quê? Porque quando a gente está cuidando do outro, a gente foca naquilo. E aí a gente aprende novas habilidades de vida, né? E encontros, assim, fortuitos, né, que trazem essas experiências, que falam ao nosso coração, são oportunidades para a gente não deixar esse joio ser joio, né? Transformar esse joio em trigo. Mas, ele fala, né? Entretanto, se chega a época da colheita e a gente também, né, não conseguiu ou não quis aceitar, né, essa, vamos dizer assim, essa ajudinha, né, da espiritualidade, a gente achou que não, a gente preferiu continuar seguindo, né, nesse caminho, é preciso que o joio seja atado em molhos e seja queimado. Então, é preciso que a gente encare as consequências das nossas escolhas. Né? Não no sentido de castigo, mas no sentido de que foi nos dado todas as oportunidades e que a gente precisa realmente fazer, né, as nossas escolhas. Vamos lá, mais um pedacinho do nosso texto. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade,
exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Olha para vocês verem, eu não peguei a edição desse livro, mas a gente sabe, né, que Chico psicografou seus livros ali por volta, né, de 1950, 1980. Então, a gente sabe que esse livro é de muito antes do que a gente está vivendo hoje, né? Mas a lição de Emmanuel é muito atual. Nós, humanidade, somos um campo de trigo. Nós estamos no processo de transição planetária. E quando eu falo estamos, não quer dizer que daqui a 2 anos a gente é muito de regeneração. Estamos no ritmo do mundo espiritual, onde 500 anos é um piscar de olhos. Então, a gente não tem um jeito de mensurar quanto tempo, mas que nós já estamos nesse processo, estamos. E aí, o que ele fala ali, né? Quando chega a hora de extinguir-se o joio, de transicionar para um mundo de regeneração, vamos colocar assim, no nosso caso, a gente começa, a individualidade, ou o povo, né, que ele fala ali, a se agitar através das aflições, das hecatombes, né, dos desastres diversos. Por quê? Porque nós tivemos todas as oportunidades e não conseguimos, né, não conseguimos abraçar todas e aproveitar. E aí ele termina assim, ó. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, olha, outra reflexão muito bacana para a gente fazer, né? Se a gente perceber, analisa a vida de vocês, né? Toda vez que a gente tem alguma dificuldade, né, ou algo que nos aflige, normalmente o sofrimento nunca vem sozinho. O povo mais antigo, às vezes, costuma falar que na família, quando morre uma pessoa, morre um tanto, né? E acaba sendo isso. Por quê? Porque o processo, ele não é, vamos dizer assim, ele não é esporádico, ele não vai acontecer em momentos aleatórios da nossa vida, é vibracional. Se a gente está com aquela vibração, né, aquele movimento de agora é a hora da gente queimar o joio. Então, nós atraímos, né, as vivências que a gente precisa para isso. Né? A gente vai atraindo tudo que a gente precisa. E aí, a gente tem que pensar o que também, né? Quando nós falamos de regeneração, de mundo de regeneração, a gente tem uma ideia errada de que o mundo vai mudar e vai virar outro mundo. E as pessoas vão continuar as mesmas. Mas o mundo de regeneração é exatamente o contrário. O mundo pode ser que continue o mesmo, não tem como a gente saber, o mundo físico. Mas as pessoas é que vão movimentar essa transição planetária. Porque nós é que construímos a vibração do nosso planeta. Os espíritos que estão, né, no plano espiritual e que olham o nosso planeta de fora, a vibração que eles enxergam em torno do nosso planeta é o conjunto dos nossos pensamentos. Então, nós construímos essa vibração. Então, se eu quero morar num planeta de provas de regeneração, que eu vibre como tal, né? Um planeta de regeneração é onde há mais bem do que mal. Ainda há mal, mas as pessoas são predominantemente bens. Não que eu seja predominantemente boa. Porque é assim que a gente vai construir, né? Essa nossa vivência. E aí, para a gente ir concluindo o nosso estudo, eu queria trazer aqui 4 reflexões para vocês. A primeira é a seguinte: a gente sempre olha para a vida e quer na vida um campo repleto de trigo. A gente quer na nossa vida um campo lisinho, só trigo.
Mas a vida não é assim. Essa não é a realidade da vida. Nem a vida externa, nem a vida interior, que são as nossas questões que a gente carrega dentro de nós. E aí, quando eu alimento essa ideia de que o meu companheiro de relacionamento tem que ser perfeito, ele tem que saber todas as minhas vontades, ele tem que combinar comigo em tudo, né? A gente tem que estar bem todos os dias. A gente alimenta ideias ilusórias, ideias que não correspondem à realidade. E aí, a gente começa a fazer isso em todos os aspectos da nossa vida. A gente vai querer filhos perfeitos, a gente vai querer casas perfeitas, empregos perfeitos, né? Amigos perfeitos. E, por fim, a pior exigência que a gente pode fazer para nós mesmos. A gente vai querer que a gente seja perfeito em tudo. E nesse momento, a gente não está nessa fase. A gente ainda é muito imperfeito. E quando a gente se trata assim, a gente só gera expectativas e frustrações, que só vão tornando a nossa caminhada mais difícil. Então, é preciso que a gente entenda a vida como ela é. Entenda que cada um de nós é autor da sua caminhada. Que muitas vezes eu espero muito do outro, mas eu tenho que esperar de mim mesmo. Não esperar no sentido de cobrança, mas esperar no sentido de a chave está na sua mão. A chave não está na mão do outro, ela está na sua mão. A chave para a sua ação, para você ser feliz naquela profissão que você quer, para você ter um relacionamento saudável, para você conseguir gerir ali a sua família da maneira que você idealiza, está na sua mão. E é isso que a gente tem que perceber. E é muito poderoso perceber isso. Porque a gente consegue mudar os nossos hábitos e as nossas atitudes. Mas mudar o do outro é difícil. Mudar o do outro é complicado, né? E aí, gente, qual a receitinha para a gente fazer isso? Não tem receita. A gente precisa ter fé, ter bom ânimo, acreditar que nós somos capazes, entender que a vida não é perfeita, que nós teremos imperfeições na nossa caminhada, que a gente vai errar mesmo, porque erro faz parte do processo de construção. Entender que as pessoas ao nosso redor não são perfeitas, elas também vão errar, elas também vão nos magoar. E tudo bem. Tudo bem, porque não é o que alguém fez para mim, é o que eu fiz com aquilo que me foi dado. Porque todas as nossas atitudes para os outros são presentes. Às vezes são presentes bons, às vezes não. Você não precisa aceitar um presente que você não gosta. E é isso que a gente faz com uma ofensa. É isso que a gente faz com uma pessoa que está gritando com a gente, com uma pessoa que nos agride. A gente não aceita esse presente. Porque ele não cabe no nosso mundo. No mundo onde a gente é responsável pela nossa evolução, no mundo onde a gente tem livre-arbítrio, no mundo onde a gente vai nutrir as energias que nos rodeiam. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. É muito potente a gente saber que é a gente que vai trilhar o nosso próprio caminho. Às vezes a gente queria que o mentor trilhasse para nós, que ele desse as dicas, falasse para onde vai, e ele faz isso. Mas ele tem uma cerquinha que ele respeita, que chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele não é para nos tolir. Ele é para nos fazer merecedores da nossa evolução. Então, livre-arbítrio é a melhor coisa que a gente poderia ter ganhado. Que a gente use bem. Bom, Vinícius, quer fazer alguma consideração? Só um minutinho, eu tenho que abrir aqui. Não, é só para fechar também, né? Que bom, né? Que a chave da nossa felicidade, a chave da nossa mudança, depende da gente, né? Não está nas mãos do próximo, né? Porque quão ruim seria, né? Que a gente normalmente já muda muito, né? Como a Vanessa já falou, né? A gente
deixa às vezes de ser a gente, usa muitas máscaras, né, para talvez agradar o outro, ou até deixa de fazer algo que a gente gostaria, pensando que essa chave da felicidade ou da aceitação, tudo que a sociedade nos impõe está na mão do outro. Mas essa mudança é nossa, né? Quando a gente olhar para dentro e saber que tudo depende da gente, que essa mudança, essa valorização, a gente que tem que trabalhar, isso é libertador, né? Saber que tudo está nas nossas mãos. Então, eu acho que, como a maioria das palestras, essa também traz bastantes ensinamentos que a gente pode estar interiorizando e trabalhando no dia a dia. Muito bom, muito bom. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente fez com muito carinho. É sempre bom a gente compartilhar as nossas reflexões, né? E se vocês tiverem também alguma reflexão, comenta, né, aqui no vídeo, que a gente vai interagindo com vocês. Vamos fazer a nossa prece final. Então, vamos nos sentar de maneira confortável. Vamos respirar fundo. E, primeiramente, vamos agradecer. Agradecer pelas flores no nosso caminho, agradecer pelas pedras e pelos espinhos, agradecer pelo caminho que nós escolhemos a cada dia, agradecer pela bênção da reencarnação, que nos permite aprender, reparar, tentar novamente, mas acima de tudo, nos permite crescer e evoluir. Nós somos gratos pela vida. Nós somos gratos pela doutrina espírita, que nos faz compreender o quão importante é sermos atores da nossa própria caminhada. O quão importante é distribuir o nosso amor, o nosso carinho a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Agradecemos a espiritualidade amiga, que sempre ampara os trabalhos da nossa casa. Que todos recebam as vibrações de conforto, de auxílio, de amor. Que assim seja.